Hoje nosso assunto é tipos de funções. Uma função pode ser injetora, bijetora ou sobrejetora. Esta é apenas uma das classificações possíveis. Então, o que caracteriza cada um desses tipos de função? A injetora, ela tem, digamos assim, uma exclusividade, isto é, se um elemento lá do contradomínio é a imagem de alguém, ele é só desse alguém, de mais nenhum. Já na sobrejetora, um elemento do contradomínio pode ser imagem de dois, porém, todos os elementos do contradomínio têm que ser imagem de alguém, não pode sobrar ninguém. E na bijetora, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tanto todos os valores do conjunto contradomínio são utilizados, ou seja, ela é sobrejetora, como cada elemento do contradomínio é a imagem de um único elemento do domínio. Portanto, é injetora. Então, ser bijetora é ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Temos aqui os três conceitos dos três tipos de função. Injetora. Uma função injetora é quando elementos distintos do domínio apresentarem imagens também distintas. Sobrejetora. Uma função é sobrejetora quando todos os elementos do contradomínio foram imagens de pelo menos um elemento do domínio. E bijetora, quando for injetora e bijetora ao mesmo tempo. Nas próximas três apresentações, nós teremos as definições formais de cada uma desses tipos de função. Então, a função injetora, como é que nós dizemos de uma forma assim generalizada o que ela significa. Então, pensemos, se existirem dois elementos distintos no conjunto domínio, conjunto de partida, conjunto A, necessariamente a imagem desses dois valores também serão distintas, diferentes. Definição formal da função sobrejetora. Para todo y que pertence ao contradomínio, teremos sempre um x que pertence ao domínio, ou seja, o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. E, por fim, uma função será bijetora se ela, sendo definida de um conjunto A, chamado de domínio, num conjunto B, chamado de contradomínio, ela for tanto sobrejetora como injetora, isto é, todos os elementos do conjunto contradomínio serão usados, ou seja, a imagem coincide com o contradomínio, tanto quanto cada elemento de B tem um único correspondente no conjunto A. A observação que está nesta tela é muito importante. Tendo em vista os três nomes identificados até aqui como classificação de função, a gente poderia pensar, bem, mas então, ou uma função é injetora, ou é sobrejetora, ou é bijetora? Não. Infelizmente, nem todas as funções se encaixam nas definições anteriores. Às vezes, ela não é injetora, não é sobrejetora, e quem dirá ser bijetora. É o caso, por exemplo, desse exemplo que temos aqui. Observamos que o valor tem dois valores de A que tem um único correspondente em B. De igual forma, nem todos os elementos de B foram usados, então não é injetor, não é sobrejetora, muito menos bijetora. Muito bem, a respeito deste assunto e de funções como um todo, eu selecionei apenas dois exercícios, sendo que esse primeiro aqui traz várias ideias para que a gente possa discutir e analisar. Então, primeira delas, uma função é uma regra que relaciona elementos de dois conjuntos. Uma função é uma regra? É. Que relaciona elementos de dois conjuntos? É. Mas não é uma regra qualquer. É uma regra que associa cada elemento de um primeiro conjunto chamado domínio a elementos de um segundo conjunto chamado contradomínio, de tal forma que para cada elemento do domínio aquela imagem é única. Então tem esse detalhe, não é uma regra qualquer. Então essa não é verdadeira.
Para a segunda afirmação, temos que, sendo f de x igual a x ao quadrado, que é chamada de função quadrado, o domínio sendo o conjunto dos números reais, ou seja, eu posso usar qualquer valor dos reais, menos 2 seria um elemento da imagem dessa função, em hipótese alguma, porque se é f de x igual a x ao quadrado, cada elemento vai ser associado com o seu quadrado, e a potência ao quadrado está aí sempre para valores positivos, então não pode de jeito nenhum. Letra C, uma função é sobrejetora quando domínio e imagem são o mesmo conjunto. Errado é quando contradomínio e imagem são o mesmo conjunto, sendo usados todos os elementos do contradomínio e não do domínio, ele coincide com o conjunto imagem, o conjunto de todos os valores que são imagem de alguém do primeiro conjunto chamado domínio. Então, essa está errada também. Certa é a letra D. Por quê? Aqui diz, uma função é uma regra, que faz o quê? Relaciona cada elemento do domínio, primeiro conjunto, a um único elemento do contradomínio. Agora sim, agora houve a restrição para a regra e essa é a verdadeira. O último é errado, porque diz que o contradomínio e a imagem de uma função são sempre o mesmo conjunto. Isso não é verdade, isso só vai acontecer quando a função for sobrejetora. Quando ela for injetora, não vai coincidir, né? Então, só quando ela for sobrejetora, tá? Ou na bijetora, porque daí a bijetora é injetora e sobrejetora também. Nesse segundo exemplo, nós temos uma função que é composta de duas partes. Uma referente aos números maiores que zero, então vale a função f de x igual a x ao quadrado. E se o x for menor que zero, vale a função f de x igual a x. Então, temos aqui envolvidas numa mesma função, uma parte que é uma função do primeiro grau e a outra é uma função do segundo grau. Então, para a função do primeiro grau, todos nós sabemos, o gráfico é uma reta. Então, se fosse só essa lei, f de x igual a x, teríamos aqui a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Se você pega 1, o y é igual a 1. Se pega 2, o y igual a 2. Menos 3, o y igual a menos 3. Só que aqui, nesse caso, só foi usada essa fórmula para x menor que zero. Então, só vale essa parte aqui de baixo, aqui do terceiro quadrante. Então, até chegar no zero, vale esta reta como gráfico. Já se for f de x igual a x ao quadrado, considerados todos os reais, seria essa parábola que está representada aqui. Porém, aqui está dizendo que é para considerar f de x igual a x ao quadrado somente para x maior ou igual a zero. Então, no caso, consideraríamos aqui no nosso gráfico apenas o que está aqui no primeiro quadrante. Então, algo mais ou menos assim, a reta vem desde o infinito até chegar no zero. Quando chega no zero, ela deixa de ser reta e passa a ser metade de uma parábola, digamos assim. Tá? Uma linha curva aqui. Então, as afirmações dizem, é correto afirmar que ela não é injetora nem sobrejetora. Muito pelo contrário, é injetora, tá? É injetora por quê? Porque para cada elemento de x eu tenho um único elemento de y, tanto nesta parte aqui de função do primeiro grau, quanto nessa parte de função do segundo grau. Observe que se fosse considerada a parábola toda, teríamos mais de um valor com a imagem igual, né? Mas, de qualquer forma, ainda assim, e não teríamos daí valores no sentido negativo aqui, daí não seria sobrejetora, porque sobrariam elementos do contradomínio. É injetora? É, mas não sobrejetora é a segunda afirmação. Errado. Ela é bijetora. É injetora e bijetora, porque eu observo aqui pelo gráfico, né, que qualquer elemento de x, seja nessa parte do terceiro quadrante ou desse primeiro quadrante, terá uma única imagem, essa imagem será única para cada valor de x, se eu considerar valores de x diferentes, e também todos os elementos do conjunto dos números reais serão utilizados. Então, ela é bijetora.
né? A letra D só contradiz aqui, e a letra E diz que ela é decrescente no conjunto X que pertence a R, tal que o X é menor que zero. Pelo contrário, ela é crescente. Na medida em que o X vai aumentando, começando lá de menos infinito até chegar em zero, né? A função aqui, os valores da função também vão aumentando. Menos 2, imagem menos 2, menos 1, imagem menos 1. Quando chega aqui, né, e isso está falando só para o x menor que zero, então não importa o valor positivo. Mas a gente observa que quanto mais o x aumenta, cresce, o valor do y também aumenta, cresce. Né? Seria decrescente se estivesse ocorrendo ao contrário. Né? Se essa bissetriz fosse aqui do segundo e do quarto quadrante, aí diríamos que sim, tá? Mas aqui não, então não é verdadeira. Então a verdadeira é a letra C, que cobre justamente o conteúdo que acabamos de verificar. Para finalizar as considerações sobre esse assunto, temos uma última observação que é: uma função objetora é aquela que pode ser inversível. O que significa isso? Eu posso obter para ela uma outra função que faz o caminho inverso. Então, elementos do domínio iam no contradomínio, e aí vai virar o contrário. Os do contradomínio virão no domínio através da função inversa f-1, que é um assunto para nós discutirmos na próxima aula.